Agora sim, gravando mais um encontro, mais uma aula do nosso curso de formação para lideranças comunitárias. Eu já perdi a conta de quantas aulas foram aqui, depois tem que confirmar aqui no cronograma, né? Mas o grande prazer é estar com vocês. As pessoas estão chegando aos pouquinhos. Quem não pode vai ver depois nas gravações, que daqui a pouco eu vou começar a disponibilizar, né? Porque infelizmente a gente já está na reta final aí dessa turma. Mas estaremos com continuidade aí logo na sequência. Em julho já começa uma nova turma. Quem ainda quiser continuar, pode fazer de novo, né? Sempre tem coisas boas a aprender e dar continuidade aí nas trocas, né? Então é um espaço aí que tá todo mundo convidado sempre, né? Mas é isso. Hoje temos uma participante especial que vai chegar daqui a pouco. Ela está voltando do trabalho, já mandou mensagem. É a prefeita Laisa, da 304 Norte. Ela foi uma participante aqui do curso também, então o pessoal fundou lá a Associação de Moradores, né, da 304 Norte, estão fazendo um trabalho muito legal. E eu começo a fala, depois vou falar mais sobre ela, né? Mas eu queria que hoje estamos com a presença da Márcia aqui, pessoal, a nova prefeita comunitária da Asa Norte, a mais nova, Márcia. Aí, um aplauso para a Parabéns, Márcia. Márcia. Parabéns, Márcia. Obrigada, pessoal. Isso Bacana. Parabéns, tem o dedo, Márcia! tem o dedo do Jean, né, galera? Vocês sabem que sem o apoio dele seria praticamente impossível chegar onde a gente chegou. Agradeço em especial ao Jean, viu, Jean? Já falei, vou repetir onde for, vou repetir quantas vezes for necessário. Muito obrigada pelo apoio. Ô, Márcia, que isso, é um prazer contribuir de verdade, mas assim, de missão de professor mesmo, a gente quer sempre contribuir, mas o mérito é todo de vocês. Parabéns aí por tudo, primeiro pela coragem, pela iniciativa, né? Pela dedicação, um movimento muito lindo que vocês fizeram, muito organizado. Foi lindo de ver aí, parabéns demais. Como eu falei, já é o primeiro capítulo, né, que foi vencido. É, Fizeram um grande primeiro capítulo, agora os próximos na estrada agora, muita coisa a fazer, mas essa foi muito legal. Todo o processo foi lindamente feito, assim. Só elogios, parabéns. É muito inspirador, hein, pessoal, para todo mundo aqui, quem está aí nesse momento de também ativar, né, essa associação de moradores, ou não, ou de estar independente, mas ativa, exercer essa cidadania ativa que a gente sempre fala, né? Mas aí queria passar o microfone para a Márcia, se puder falar um pouco, Márcia, agora falo sim. sobre o Bom, já processo. agradeci, você sempre eternamente grata. Não foi assim muito fácil. Nasceu a Isamara, que é a vice-prefeita, que está sempre aqui também. Ela deve estar chegando já já, junto com a Kelly, que é a secretária. Elas vão participar também da reunião. Nasceu de uma necessidade da comunidade se reunir por conta da violência que estava crescente. Fizemos a manifestação e dali vimos a necessidade de revitalizar mesmo e reestruturar a quadra em todas as áreas. E a maneira que era reativando a prefeitura. Agora, contamos com o Jean, como eu já falei, cada um foi um esforço dos membros, né? Dos moradores, que tinha um tempinho, ia lá, ajeitava uma documentação, resolvia uma outra coisa, e a gente, nesse tempo, também apoiando a 404 Norte, que também está vindo, é, nascendo com a prefeitura. Ela só não foi junto com a gente por conta de uns ajustes que eles precisavam fazer. Mas junto a gente está com a mão dada, assim, segurando com eles lá e puxando junto, porque o interesse é comum, né? Muitos sonhos, muita vontade de fazer acontecer. E o mais gostoso foi que no dia da, da eleição, porque só teve uma chapa escrita, né? Que foi a nossa. Foi uma eleição por aclamação, né, Jean, que assim que diz, e tivemos uma presença enorme de moradores
que chegaram no início de Brasília, que fizeram questão de no domingo de manhã estar lá. Relembramos muitas assim histórias e muitas dicas e aquela palavra de ânimo, conta com a gente. Blocos muitas vezes que estavam quietinhos, os moradores apareceram em massa. Então, assim, está sendo bem gostoso. Inicialmente assusta, né? Ai, será que como é que vai ser? Agora é arregaçar a manga, né, Jean? E partir para cima, começar a trabalhar e chegar um pouquinho como a gente vê nas aulas, vocês relatando a prefeitura de vocês, as quadras de vocês. Falo muito do que eu vejo aqui para todos os moradores, a diferença que é ter um prefeito, uma quadra onde tem a prefeitura instalada, a diferencial que faz na vida dos moradores, de todo mundo ali da quadra. É isso. E conto com vocês também. Depois vocês vão marcar um dia de vir aqui, né, Jean? Ó, legal, tem que marcar a festa de confraternização com a galera aqui do É, curso aí na sua quadra. Vamos lá, vamos vamos. fazer vai ser um prazer. É, Márcia, muito bom. Acho que hoje eu gosto muito de seguir o flow do momento, dos momentos. Eu acho que é muito rica essa troca aqui. É interessante a gente compartilhar essa experiência, até para inspirar as pessoas, né, pessoal? Vocês que estão aí numa fase, tem gente aqui que está nessa fase, né? Por exemplo, a Cláudia, a Janaína lá na 204, né? O Marcelo aí querendo lá no bairro dele. Geisa também tá, né, Geisa? Olha, assim, o que eu posso dizer, Isso. Jean? Nós aqui, por exemplo, fizemos uns encontros, né? Porque a chapa é de mulher. Tinha um pessoal que queria se candidatar, ficou meio chateado porque já visando uma eleição, ou que a eleição está batendo na porta, né? E os moradores falaram: não, a gente quer alguém que tenha um interesse mais voltado para a quadra mesmo. Eu nasci aqui, nessa Isso. quadra, saí quando casei. Meus pais vieram antes da inauguração e tiveram outros imóveis, mas minha mãe nunca quis sair dessa quadra. Então, a minha história de vida se confunde aqui, minhas melhores memórias estão aqui. Eu gosto muito da quadra. É na realidade de Brasília. Então, assim, eu entro na Asa Norte, eu estou em casa. Eu estou na Asa Sul, eu estou em casa, né? Brasília, eu tenho uma paixão assim muito grande por Brasília. Então, voltando que falando que a gente fez uma reuniãozinha, um grupo, e tivemos presença de uns moradores, e olha, era um balde de água fria. Ai, você vai fazer isso, ai, mas vai acontecer isso e tal. Se a gente fosse escutar, a gente não tinha nem ido para frente. Aí a gente lembrava o que era dito aqui nas reuniões. Segue, vai em frente, muita gente vai falar que não, mas a gente tem que seguir. Eu lembro, isso a gente ficou bastante fixado assim para mim e para Isamara. Muitas vezes a gente, ai, vai ser muita coisa e tal. Não, mas vamos, E lembra que falou lá no curso isso? Não, a gente pode fazer desse jeito. Então, primeiramente, esse curso aqui, poucas vezes eu deixei de estar, mas todas as vezes que eu estive, mesmo só no fone, fazendo algumas coisas, não sempre priorizando estar aqui, as informações compartilhadas fazem muita diferença, muita, principalmente nesse início. E se precisar de algum apoio, a gente está aqui junto, viu, Jean? Além de você, deixa a gente aqui também é, disponível para trocar figurinha. Legal demais, Márcia. É isso. Além do curso, a gente também é um projeto comunitário que ele é um canal também assim de conexão, né? Então, a gente Sim, fica. Então, depois dessa turma aqui, tem outras pessoas que passaram por outras turmas. A gente vai estar sempre conectado aqui nesse espaço de ajuda mesmo, né? Mas o curso continua, né? Eu estava até falando, na sequência já começa outro, pode continuar, porque é um espaço de troca. Muita gente vai pegar como informação inicial, como essa ajuda nesse começo, mas é sempre muito rico pelas experiências, né? E as inspirações que surgem. E o que eu vi muito que aconteceu com vocês foi o que aconteceu na minha, e o que eu vejo quando começam a surgir é o movimento do pessoal querer fazer mesmo, assim, sabe? Vamos fazer mesmo, tipo, não é só o projeto, assim, bom, aham. tem alguns projetos que a gente fica e que é legal também, amadurecendo, amadurecendo, demora muito tempo.
Mas eu percebo que quando vai acontecer mesmo é quando tem esse movimento que parece que é tudo junto, assim, é como uma força, não é, Márcia? É um movimento, assim, É, de muita força, de botar a mão na é, massa, porque senão demora demais. não, e não ficou acumulado para uma pessoa só. Cada um foi pegando uma parte que a gente tinha mais facilidade, né? E, por exemplo, a Isamara estava de férias, então ela conseguiu fazer algumas coisas assim que com relação ao estatuto, formatar, dar aquela olhada. Conseguimos, na primeira reunião, já puxar alguns moradores para fazer parte do conselho. E nisso já foram colocando as observações e o tempo inteiro. Já, e aí, isso aqui pode, não pode? Umas coisas que a gente achava em cima da hora a gente foi resolvendo, outras que a gente achou que estava certo. E assim, a- conseguimos, estamos conseguindo, né? É, Aham. tem que ir, não adianta ficar, se ficar, não vai dar, não, tem que se quer, estando com as pessoas certas ali juntas, é seguir em frente. Muito Eu me bom. senti bastante confortável com quando fui abordada, porque assim, que acabo sendo conhecida aqui, né? E eu fui na época na manifestação, o pessoal, poxa, vai. Eu falei, não, eu não vou apoiar ninguém que eu não conheça. Aí, mas você vem, eu falei, não, eu não vou vir sozinha. Se eu tiver que vir, eu quero vir com alguém que eu também confie que queira fazer. E foi naturalmente surgindo. Foi bem tranquilo. Poxa, é muito bom isso, né? É bom demais. É, eu abri aqui, É. Top, viu, Márcia? Top, parabéns. Ô, Jean, deixa eu só falar aqui, claro, claro. quando eu ouço a fala dela, assim, da juventude na Asa Norte, igual eu tive uma juventude na Asa Sul, e a gente optou por não voltar para a Asa Sul e se estabelecer num local novo, né? Numa cidade Uhum. nova. Então, esse bairrismo já construído na Asa Sul, já, ele não perpassa cidades mais afastadas aí do plano piloto e as pessoas ainda têm essa ausência de identificação, nem de local de votação, para você ter ideia, ou de conhecimento de posto de saúde, nem de colégio, sabe? As pessoas ainda estão numa fase de extrema pobreza de informação, informação do bairro, porque tudo que é novo, assim, ainda mais em área que não é uma área adensada, mas não é uma área planejada. E aí É. o poder público ele perde tudo e quem está necessitando do poder público perde mais ainda, né? Então, assim, eu É, fico muito feliz com essa tua fala, assim, de conseguir reconquistar o e meu implantar aí dentro do teu processo, sabe? Feliz. Marcelo, é Marcelo, né? Isso, isso. Marcelo, obrigada. E mais uma coisa, você foi em cima. Eu gostaria, assim, que eu venho falando assim, até para as pessoas que eu ando conversando, é resgatar a identidade dos moradores com a quadra, da gente se unir, de ter essa identidade. Por exemplo, eu sou avó, minha filha é casada, mora no entorno. Eu vou, eu fico, eu vejo que alguns lugares, tudo condomínio, muitas vezes as pessoas nem se conhecem, os vizinhos não se conhecem. Agora, tem poucos, assim, que já o pessoal já se interage, mas é muito importante, principalmente que Brasília já tem história. Nós temos história, já está ficando uma cidade já avançada, né? Nova ainda, mas já tem história. Por exemplo, aqui a quadra, essa onde eu moro, na 400, foram as primeiras quadras de Brasília. Então, assim, nós tínhamos moradores que chegaram aqui em 60, em 70, na década de 60, e cada um foi falando e com a bengala lúcida e foi comentando as histórias. E eu tenho fotos, eu lembro dos meus pais falarem. Então, assim, eu gostaria de voltar pelo menos um pouquinho, não é voltar, né? Mas é que as famílias que aqui moram, ou quem aqui tiver, sinta um pouco dessa identidade que a 403, 404 tem. Que sempre a gente aqui tinha muita criança que brincava debaixo do bloco o tempo inteiro, muita árvore. Então, assim, as famílias eram muito unidas. É. Deixava Aí menino na com sua quadra tinha o cuidado. Ramon,
tinha o Sim, Marcel. Aí eu Marcel é conheci. meu irmão, É Marcel é seu meu irmão. irmão, é mesmo, É, seu irmão do é, Tranquiline. sou, Que sou. legal. Aí É, como é que são as coisas? Eu andava por aí. então, Na época, na época assim, quando eu era mais. Depois dos 18 anos, tinha tom que a gente andava é, aí. Toma é. boa. Eu andava aqui, a gente não tinha, na década de 80 ia ver showzinho de rock, ia para os shows da Legião Urbana a pé, sabia todas as bandinhas de rock aqui que faziam shows por aqui, que tinham umas casas de, uns pubzinhos aqui perto. Então, assim, memória a gente tem. A gente tem condição, inclusive, de trabalhar com essas famílias que ainda estão aqui e as que estão chegando, porque todo mundo tem o mesmo objetivo. A gente quer ter um ambiente bacana, seguro para se morar, limpo, organizado. Isso é o básico. Agora, é só isso, né? Acho que não é só isso. Também, poxa, a gente está passando mais tempo dentro de casa, muitas vezes quer descer numa emergência. Quem é fulano, quem é ciclano, né? Tem uma uma parceria, uma identidade com a quadra, o que que gosta da quadra. Poxa, 308 Sul. Eu conheço as quadras aqui de Brasília. Eu passo nas quadras, eu falo, ah, aquela quadra assim tem isso que eu gosto, aquela ali. Então, cada quadra tem uma identidade diferente. Eu, como brasiliense, eu sinto isso. Não sei vocês. Ó, a vice-prefeita Isamara, que é grande responsável, também chegou. Eu gostaria, Isamara, Ó, se puder falar um Rodson, pouquinho também. ela Aí, chegou Jean. aqui falando, oi lá, Rosângela, Soraya, pessoal que chegou depois, a gente está Oi, celebrando hoje pessoal, boa aqui, noite. estamos celebrando a nova prefeitura da Asa Nova, e É, aplauso de novo, a Isamara chegou, a gente fez o aplauso para a Márcia, aplauso para a é Isamara isso também. aí. Obrigada, boa É, noite, pessoal. contigo hoje, está compartilhando, vocês são as convidadas especiais dessa primeira etapa Ah, hoje, obrigada. e depois chega a nossa amiga da 304 Norte, mas contigo, Isamara. Primeiro a gente só tem a agradecer ao Jean, porque sem ele a gente não teria chegado até aqui, com certeza. Foi tudo muito rápido, assim, a gente começou por um movimento na quadra por segurança no dia 29 de março, e hoje, 27 de maio, já somos aí prefeitura instaurada. Né? Ainda sabemos que ainda temos aí muito, muito trabalho. A luta só começa agora, né? Parece que a luta é agora que vai começar. Mas foi um processo muito intenso, mas a gente conseguiu realmente agregar muitos interessados. O Jean teve com a gente durante todo o período, nesse domingo, que foi a nossa assembleia. De 8 a meio-dia, ele ficou lá firme. Então, assim, isso é uma prova de que a gente procurando, né, conversando com as pessoas, a gente sempre vai encontrar aqueles interessados em querer fazer o movimento acontecer, né? Então, a gente está muito feliz. Eu ainda acredito, eu confesso a vocês que eu nem acredito que a gente já é prefeitura, porque foi tão rápido, foi tão intenso. Mas tivemos 37 moradores, né, e proprietários na lista de presença, ou seja, segundo o Jean, é um número expressivo. Fora as pessoas que estão nos apoiando, mas que não puderam comparecer. E a gente conseguiu cumprir todas as etapas. Muito provavelmente essa semana a gente vai conseguir levar a documentação em cartório e vamos correr atrás, vamos trabalhar pela quadra para que a gente possa, né, trazer vida, assim. A gente mora aqui, mas é mais ou menos esse finalzinho da Márcia falou, né? A gente precisa ocupar mais, né? Nós moramos aqui, mas parece que a gente se recolhe em um determinado horário da noite, ou porque tá escuro, ou porque a gente se sente inseguro. E não é isso, né? A quadra é onde a gente vive, né? E a gente precisa se conhecer. Tem muitas pessoas. Eu cheguei muito recentemente aqui na 403 Norte, eu cheguei em 2022, vão ser 3 anos agora. E a gente precisa conhecer as pessoas, né? E eu conheço alguns, mas a maioria não conheço. E sem a presença da prefeitura, né, que pode ajudar nessa questão dos eventos e de agregar a comunidade, vai ser impossível. A gente tem esse espírito de vizinhança, né? Mas a gente está muito feliz, novamente, Ian, muito obrigada. Assim, você é uma pessoa muito iluminada e especial e podem contar com ele está ali, ele não demora a responder. Ele responde completinho, tira todas as dúvidas. Realmente foi um prazer e estamos juntos. Podem contar com a gente também.
Obrigado, Zamara. É um prazer, mas o mérito todo de vocês aí. Parabéns demais por tudo que fizeram. Foi lindo de ver aí o engajamento e essa liderança, né? Porque o movimento precisa de uma liderança. E você, a Márcia aí conduziram essa liderança de uma forma genial. E parabéns demais aí, bom demais ver tudo isso, né? Esse resgate aí de vocês com o pessoal foi muito bonito de ver, né? E foi um número alto, porque eu fiquei sabendo de algumas assembleias que só foi a diretoria eleita mesmo, assim, no... Pois é. Sério, assim, A é, gente estava porque... até comentando que, assim, muitas pioneiras da quadra, né? Pessoas que moram aqui há Uhum. muitos anos, assim, pessoas que chegaram aqui, elas comentando que não tinha nenhum comércio, não tinha nem de comprar um leite ou um pão. Então, a gente É. está com várias ideias, porque essas pessoas são a memória da quadra, né? Elas têm muita Uhum. história para contar. Eu que cheguei aqui recente, eu quero saber dessas histórias todas, então a gente vai tentar, né, com a Sim. prefeitura, homenageá-las, abrir um espaço para o pessoal que está na melhor idade aí, para eles também se sentirem acolhidos, né? Muito legal isso, foi muito natural, eu percebi. E no estatuto de vocês tem a parte lá do Do associado Benemérito. benemérito, né? Que é um Tem. momento de homenagear. Eu acho que é lindo vocês começarem homenageando já essas pessoas em vida, né? E claro, algumas que já Sim. faleceram também, fica ali para a família, tem um familiar, de repente já é bonito também, né? Mas e os que estão em Sim. vida, que foram lá na Assembleia, é muito legal, eles merecem já de cá, ó. Muito Beneméritos. legal. E eles estão lá e foram e assinaram, então, assim, Sim. são os fundadores, né? Então, estão muito interessados. Acho que eles têm essa memória antiga, né, de comunidade mais forte do que talvez o pessoal mais jovem. Então, a gente vai tentar resgatar isso, com certeza. Bom demais, ó, chegou o Alexandre. Alexandre, ó, temos um encontro aqui, olha, esse encontro é histórico. Temos aqui Alexandre representando a primeira prefeitura fundada na história dessa cidade, que depois que eu descobri isso com ele, eu falo para todo mundo com o maior orgulho. E hoje Alexandre está aí com Isamara, vice-prefeita, e Márcia, prefeita da mais jovem aqui, fundada recente na cidade. É isso Não é aí. mesmo? É isso, olha só que A encontro. mais Ó, antiga e a mais nova. é isso. Eu elogiei lá no Boa Noite, gente, a todos. Elogiei lá no Insta, passei, repassei e dá aquele orgulho da gente, né? De fazer, caramba, é isso que dá certo, é isso que faz a gente crescer, isso que faz a gente cuidar dos espaços. Parabéns demais pra vocês aí, para todos os envolvidos aí. Eu sei que, né? Isso, eu sei não. Eu quero crer que não seja só um trabalho de vocês duas, né? Que tenham mais e mais pessoas Tem ajudando, muita apoiando, gente. crescer, porque às vezes a gente acaba ficando meio solitário nessa função, mas que bom e parabéns aí, que seja uma bela trajetória. Pedir Obrigada. pro GDF, pedir pro GDF, pedir pro GDF, mostrar, 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 fazer, fazer, fazer. É muito bacana. Agora começa, vocês conseguem arrecadar fundos e fazer coisas. Pede pro GDF, nunca faz. Gente, vamos lá e vamos fazer com o nosso dinheiro. Paciência, né? Uhum, É isso. uhum. Sucesso aí, parabéns, turma. Obrigada. Alexandre foi um mantra aí, né? Fazer, fazer, fazer. Como é que é? Cobrar, 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 fazer, fazer. Alexandre já está aí numa. Ó, e, inclusive, Calejado, cara. né? Passeando com sua cachorrinha na quadra. Pessoal, ó, quem não pôde ir presencialmente, perderam. Foi um passeio, uma vivência e um prazer. Agradeço aqui na gravação ao Alexandre por nos receber tão bem. E que bonito ver o trabalho lá da 303 Sul, pessoal. Genial o trabalho do pessoal. Foi lindo de ver. Parabéns aí pelo trabalho. Recomendo irem lá. É muito inspirador aí. Obrigado, João. Dias de alegria e dias de. Como é que é? Dia de tristeza, Dias de dias de glória, dias de glória. luta, dias de glória, né? Essa semana agora nós estamos tendo uma enxurrada de acompanhantes de moradores de rua lá, cara, dormindo na quadra, em tudo é lugar, fazendo lixada. Fiz um post no Instagram e eu tava indo pra comercial junto com um colega com a minha cachorra no colo, eu consegui filmar bem na hora que eles estavam brigando. Postei isso, cara, e aí um monte de gente falando, cobrando GDF, que isso não pode acontecer. Agora, o que brocha a gente são as pessoas que vêm e criticam a gente por estar querendo cuidar do espaço. Não falei nenhuma acusação, não fiz nenhuma ofensa é, é, direcionada grave, nada, só citando alguns comentários lá embaixo vêm e fazem falam umas porcarias realmente, né? A fala foi porcaria, não que as pessoas sejam porcaria, mas aí tem
estou meio abatido esses dias porque as pessoas vêm no privado e entram e falam e falam, meu amigo, obrigado pela sua fala, desculpa, não é a minha intenção. Então vai lá e tira essas pessoas de lá, porque as moradores de rua têm direito à rua, tal, tal, tal. Eu falei, ó, tem direito à rua, mas desde que se comporte com todo ser humano, né? Que não suje, que não quebre, que não estrague. É... Aí é aquela coisa, aquele dia de alegria nossa lá, e agora esses dias aí tô passando essa turbulênciazinha. Mas é isso, sigamos o curso. Já desculpa o desabafo aí. Não, não, faz parte total, Alexandre. Aqui é um espaço de escuta também para a gente aprender, trocar e ver as experiências. Dias de luta, dias de glória. Né, amiga Laisa, que já chegou aí? Dias de luta, dias de glória, né? Amiga Laisa, prefeita da 304 Norte, nossa convidada especial aqui também. Só boa noite, Laisa. Estão me ouvindo? Super Sim, bem. Estão me ouvindo? Tá. sim. Estamos ouvindo bem, Laisa. Obrigado aí pela presença. Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês e partilhar tanto as situações difíceis como as fáceis. É sempre bom poder partilhar, porque a gente vê que não é só numa quadra isolada que tudo acontece, né? Coisas boas e ruins. Laisa, já já vou te passar o microfone, você é nossa convidada de hoje, Laisa, prefeita da 304 Norte, que tive prazer de tê-la aqui com a gente no curso, né, Laisa? Aí vocês fizeram, foi a chapa inteira estava aqui também, fizeram um movimento bem similar com o da Isamara e Márcia no quesito da rapidez também. Foi algo de eles pegaram, a Liza pegou, liderou o processo, assim, vamos fazer, vamos e fizeram lá. Foi rápido, né, Liza? Vai ser legal você compartilhar. Que hoje aqui a Isamara, ela é a vice-prefeita e a Márcia é prefeita da 403 Norte, sua vizinha também, viu? Pertinho. Aqui embaixo, é. Então, já já você vai compartilhar com a gente, assim, vai ser bem legal, né, nesse momento. E é bem isso, pessoal. Tem muita coisa a comemorar. A gente está comemorando, tem uma vitória, mas já já vem uma bomba, já já vem um problema. E é se colocar à disposição. Eu já pensei várias vezes em largar, já tive várias crises. Infelizmente, no nosso estatuto não tem terapia nem ajuda para o prefeito, para a diretoria, né? Quem sabe alguma reforma mais para frente, mas no momento não tem, então é bem complicado mesmo, assim, mas assim, hoje em dia eu estou bem mais tranquilo em relação a isso, de saber assim, primeiro que eu estou fazendo o meu melhor, e a minha parte eu vou fazer, e é isso, e vou tentar dar mais ouvido às coisas boas, às inspiradoras, do que os problemas. O problema eu quero resolver, se não tem como resolver, já não é problema meu, eu não vou ficar com aquele fardo, eu vou resolver o que eu posso e me colocar à disposição, não vou ficar já nesse fardo, né? E a gente se coloca, às vezes, nesse começo, porque é uma liderança. A gente tem que ser sincero, pessoal. Muita gente aí apoia, muita gente, a maior parte critica e reclama e solicita, mas muita gente apoia. Mas para liderar, para botar a mão na massa de fato mesmo, de você contar, você conta nos dedos, talvez de uma mão só. É um fato. Esse movimento precisa dessa liderança. E quantas mais pessoas vocês estiverem juntos, né? Melhor. Às vezes é bem complicado, é uma ou duas pessoas que dá para contar mesmo, né? Tem que ser realista aqui, né? Tem quadras que não, que tem mais gente, que tem 5, 7 pessoas, mas mesmo assim é um número pequeno, né? Se pararem para pensar o tanto de gente que mora numa quadra. Então isso me deixa mais tranquilo também. O pessoal só reclama e ninguém vem aqui, se eu sair, isso morre agora, no momento, o pessoal aí, eu, cara, não vou dar ouvido a isso. E quando a gente passeia pela quadra, como a gente passou lá na quadra do Alexandre, por exemplo, e vê as coisas que a gente faz, cada conquista, cada lixinho que foi retirado, cada banquinho pintado, qualquer coisinha, eu olho, eu respiro e falo, não, isso é legal demais, tô fazendo, eu vou focar nisso, isso aqui, né? Então, mas é difícil e lidar com as pessoas, toda quadra tem as pessoas difíceis, as pessoas complicadas, tem pessoas que passam do ponto, existem pessoas muito problemáticas, sendo bem educado aqui na fala, né? A gente escuta vários casos de processos e relações até abusivas, né? Bem complicado aí, inclusive em grupos, né? De WhatsApp tem um terror, tem difamação, tem muita coisa. Isso é muito tóxico, né? Então, tem que se blindar disso também, né? A gente. Mas já aconteceu com você, Jean? Tipo, esse pessoal falar alguma coisa por conta da prefeitura?
Ó, tipo, tem gente muito difícil, muito complicada. Muitas vezes já criticou, falou, lógico, com certeza. Mas o pessoal mesmo defende, a maioria sabe, assim, não é Uhum. legal, assim, o pessoal, não, o que que é isso? Tem pessoas, mas eu vejo, eu tento não levar pro pessoal. Eu vejo que é um cargo ali, porque as pessoas vão reclamar de alguém, vai reclamar do síndico, vai reclamar do prefeito, vai reclamar do deputado, vai reclamar do presidente, vai reclamar do governador, todo mundo vai reclamar. Na quadra, você colocou o cara que é prefeito, vão vir para cima, e como que se você fosse resolver tudo, agora você é o prefeito, resolve, não quero saber. Ô, Jean, Oi, desculpa te interromper, sim. mas existem pessoas para todos os tipos para criar, causar, né? É. Todos os tipos de problemas. Porque eu nem sou prefeita e resido há pouco tempo aqui no João Cândido, né? Jardim Botânico. E às vezes eu só quero a melhora mesmo, né? Em orientar as pessoas que dizem que aqui só tem prefeito para fazer festas, né? Mas para ver a melhoria, né? O que que as pessoas estão precisando, a falta de funcionabilidade aqui do postinho de saúde, né? Que não funciona bem. Aí quando aparece alguém que quer mover, que quer melhorar, aí já vem para cima da gente. Ah, você é a prefeita, por acaso, da quadra? Digo, não, não sou prefeita, mas eu sou cidadã e estou vendo que a população, a comunidade está sendo prejudicada, então é o meu papel intervir sim, entendeu? Em qualquer situação. Então, vai ter sim sempre alguém para querer nos barrar, para nos afrontar, igual afrontaram aí o nosso colega, né? Com comentários torpes, mas que sigamos adiante, né? Que tenhamos que fazer nosso papel sem olhar assim a quem, né? E sim só para o bem. É isso aí, Jean. Desculpa ter te cortado. Não, Obrigada, você viu? não cortou, não, você complementou, você falou tudo, é isso mesmo, pessoal. Então, assim, tentar não ligar, né? Não levar para o pessoal, né? Claro, se alguém levar para o pessoal, já é outra questão, é questão jurídica, é processo e tal. Graças a Deus nunca tive nada disso, não, assim, né? É mais pessoas que reclamam até do passarinho cantando, assim. Tem gente que reclama de tudo. Então, quem trabalha, já tem experiência em condomínio, sabe bem, né? Condomínios nossa, as guerras que tem, as brigas, assim, inacreditáveis. Você escuta os relatos, assim, o pessoal se ataca de um jeito assustador até, né? Então, tipo, onde tem ser humano tem esse tipo de coisa. Mas a outra coisa frustrante também, a gente tem que ser sincero, é que muitas coisas não dependem da gente, né? Então, toda essa parte burocrática, questões tipo de DDF, Nova Capa, com os órgãos públicos, assim, né? Tudo muito no tempo deles, né? A gente fica cobrando, fiscalizando, então isso é frustrante também, assim. Mas, assim, é paciência, né? Eu acho que é uma das recomendações que eu faço sempre mão na massa, tá fazendo sempre o melhor e paciência, respirar fundo, né? Porque não é fácil. Mas é isso, não vamos falar só das coisas difíceis, não vamos encorajar aí também, né? E agora eu vou passar para amiga Liza, que está fazendo já um trabalho maravilhoso há um ano já, Liza? Tem? Tem? Tem, já vai para o segundo ano, acaba em novembro, o nosso mandato. Passa voando. Muito bom, Liza. Eu passo para você agora. Travou para mim, será que travou para vocês? Travou, mas voltou, para mim voltou. Você está ouvindo? Ixi, agora será que ela travou? Muito rápido, felizmente. Travou, né? Voltou agora. Liza voltou. Voltou. Agora sim, Liza. Gente, é porque me desculpem, mas eu estou em viagem, estou no hotel aqui, vim a trabalho, e dessa hora deve estar todo mundo aqui usando a internet, porque chegou todo mundo junto do que a gente veio fazer aqui, e aí acho que está todo mundo dentro dos quartos na internet. Mas dá para te ouvir bem aí. Agora eu vou passar para você. Muito que a gente está falando é bom, se complementa, né? Eu acho que o papo bom de encorajar a trocar essas experiências e já passando para ti, né? Como você compartilhar o pessoal que está aí para você poder inspirar de alguma Vou forma. tentar ser o mais otimista possível.
Pois é, vou tentar ser otimista. Pois é, a gente já está um ano e 6 meses, mais ou menos, à frente da prefeitura, porque antes da fase eleitoral, a gente teve todo o processo de reabertura da prefeitura, toda a papelada em cartório, porque a prefeitura existiu até 2008, foi desativada, mas foi desativada sem que os membros fizessem a suspensão. Então, a gente tinha dívida com a Receita Federal, né? A gente teve que sair tentando resolver tudo que estava pendente para iniciar com toda a organização que era necessária. Então, o grupo estava bem unido para que isso fosse acontecer. Ixi, travou para mim aqui, para vocês também? Parou em acontecer. O grupo está bem unido para acontecer. Travou. Janzão, uma sugestão, se você quiser aceitar, falar para Assim, ela desligar o áudio, o vídeo, né? Que aí fica mais leve a conexão dela de lá pra cá. Boa, boa ideia. Laísa, você, não sei se você chegou a ouvir o Alexandre, mas se você puder talvez tirar aí o vídeo para ver se fica mais fluido aí. Ixi, agora tá travado. Total. Bom, tá Ela travado enquanto. Falou? Aí, ela foi, ela voltou, voltou. Ela saiu e voltou. Vamos ver se melhora agora. Olá, Laísa, tá ouvindo? caí. Sim, desculpa, gente, vou ficar caindo aqui, né? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. O Alexandre deu essa sugestão de não ligar o vídeo para ver se fica mais leve. Estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Estamos ouvindo. É, ótimo. Então, vou ficar com a câmera desligada, porque, né, deve gastar mais ainda a internet aqui. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, hein? Beleza. Tá? Então, a gente passou por todo esse processo para reabrir, né, os trabalhos com a prefeitura. A gente conseguiu a adesão, como eu falei para vocês, de todos os blocos. Hoje, todos os blocos contribuem. Nós fizemos uma assembleia para conseguir votar o valor que ia ser pago por cada habitação, né? Então, a gente recebe hoje R$ 20 por cada habitação, somos 8 blocos aqui na quadra. E, né, agora a gente tem a outra parte, que é algumas pessoas ficam sempre incomodadas com o que a prefeitura faz, mas eu acho que é porque quem reclama faz muito barulho. Quem gosta fala para o amigo, vai comentar com outra pessoa, não vem até a gente para comentar. E aí quem faz barulho incomoda a gente, mas acho que a gente não pode se concentrar nessas críticas, porque eu tenho certeza que o que tinha antes e o que a gente já conquistou até aqui foi muito melhor do que se não houvesse a prefeitura, entendeu? Então a gente tem que ver que o melhor a gente está dando. Eu acho que a gente tem consciência de que a gente tem feito um bom trabalho e se firmar nisso. Porque se a gente for ouvir as críticas, a gente desiste, porque é um trabalho voluntário, a gente faz porque acredita que sem isso, sem essa organização, a gente não teria, seria ouvido pelo GDF, né? E também algumas atividades a gente só consegue realizar porque existe a organização, sem o apoio do GDF, mas com o apoio da comunidade, que é compra de lixeira, lixeira PET. Muita gente aqui reclama da lixeira PET, mas muita gente é a favor, mas quem é a favor não fala, né? Quem é contra a lixeira fala. E outras coisas que a gente fez aqui na quadra, muita gente apoia, mas quem não apoia vai lá reclamar no grupo, dizer que a prefeitura fez as coisas sem comunicar, esse tipo de coisa acontece. Vocês têm alguma pergunta para fazer?
Sim, Laís, eu tenho algumas, o pessoal também tem, mas é bem interessante. Hoje a gente aqui é bom, né, pessoal? A gente pode ter esses espaços de desabafos e de falar desses pontos aí delicados, né? É interessante. Tem algumas perguntas assim, dessa parte que você está indo agora no momento, qual a parte está sendo a parte mais complicada do trabalho comunitário para você, que está dando mais incômodo? É, bom, eu vou falar uma falha que eu cometi. Eu não digo que foi o grupo, eu acho que foi minha. Nós temos um parquinho aqui que era um parquinho da quadra. E o parquinho não era uma outra prefeitura que assumia muito tempo atrás, né? Que, como eu falei para você, desde 2008 não existia mais, proibiu que a escola usasse o parquinho. E fecharam a área com uma grade para que a escola não tivesse acesso ao parquinho. Eu não achei que isso fosse uma boa medida, e quando eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a grade e conversar com a direção do parquinho da escola e dizer que eles poderiam ter acesso ao parquinho. E isso me gerou um problema com a vizinhança do Bloco C. Na verdade, uma vizinha foi a mais incomodada. E aí ela conseguiu a adesão de outros moradores, são 8 moradores na quadra, que reclamaram que o barulho das crianças no parquinho é muito grande. As crianças usam o parquinho um, uma hora pela manhã e uma hora à tarde. E aí o pessoal acha que isso tem gerado um incômodo muito grande, que eles não conseguem fazer as atividades que eles se propõem a fazer durante o dia, a atividade de dormir até mais tarde, de estudar um determinado horário, e aí isso tem me gerado um certo problema. Até ameaçar de destituir do cargo essas 8 pessoas. Só que os moradores que moram ao lado das escolas, porque nós temos aqui 3 escolas ao redor, escola parque, escola classe e jardim de infância. A escola que eles estão reclamando desse barulho são crianças de primeira e segunda série, primeiro e segundo ano, né? Então é aquelas crianças até 8 anos de idade. Eu não me incomodo com o barulho que essas crianças fazem e eu moro de frente para a escola. Então, o dia inteiro na área do parquinho tem crianças maiores, na área do parquinho não, na área da quadra tem crianças maiores brincando. Trabalhei muito tempo em casa, home office, e eu nunca achei ruim, mas né, cada um tem o seu jeito de ver o mundo. Então, essa moradora que mora do outro lado achou que foi um absurdo e eu ainda defendo as crianças, defendo que criança tem que brincar e eu acho absurdo a escola, como não tem um parquinho, ela não poder usar o parquinho que é da quadra, que é da comunidade, porque para mim a escola faz parte da comunidade também. Para esse grupo, a escola não é comunidade. É, Lais, interessante esse ponto, permite só a gente poder elaborar bem, isso é bom para todos nós aqui, né? Você falou que não achou que foi uma falha sua, mas qual foi a falha sua que você considerou? E eu deveria ter consultado, mesmo sabendo que ia ser negativo, eu deveria ter consultado o bloco, que ia ser, de certa forma, talvez prejudicado. Como eu não. O meu erro foi não ter percebido ver o outro lado, né? Bom, eu não sinto incômodo. Será que os moradores desse lado iam se sentir incomodados? Deveria ter consultado e não consultei. Isso foi a grande falha. Eu assumo totalmente essa falha. Eu não vou assumir, eu sinceramente falo para vocês, se tiver alguém, eu não vou assumir isso como isso é pronto, o seu problema é exatamente esse. Assumo que eu errei nisso, mas eu acho que eu tenho certeza que em outras áreas a gente acertou bastante. Então, eu não Aham. vou levar isso Cla- como Sim, sim. Não, é interessante que você traz. É, claro, assim, é aquilo, né? Vocês têm 1.000 acertos. Se tem uma falha, cara, tem 1.000 acertos aí, nada vai apagar, né? Mas o que eu ia te dizer é o seguinte: é interessante você reconhecer isso, mas assim.
tem uma coisa a se conversar. Primeiro, assim, a consulta é além do bloco C. C ou D que você falou? C? Sim, C, né? Enfim, isso. enfim, além deles, é consulta para a quadra como um todo, né? Porque assim, eles também não são donos do espaço. Claro que eles são os diretos ali, que estão ali direto, é importante ter esse diálogo, né? Mas levar a conversa de uma forma maior com a escola e tal. Então vale a pena mesmo a gente ter isso, né, pessoal? Ter a paciência isso que a Laísa nos trouxe, tentar trazer essa para discussão, né? Porque aí não sai do pessoal, não é a Laísa ali, é a prefeitura que está conversando sobre esse assunto. Existe um incômodo e existe uma necessidade. Então, vamos achar um meio termo, ver se é possível, né? Ter algumas questões ali a trabalhar. Isso Ô, daí pode. Jean, Oi, posso falar Marcelo. só um minutinho? Rapaz, tem que criar um projeto além do plano, para pegar essas pessoas e trazerem aqui para uma área, que a Geisa está aí, ela vai poder falar, que não tem um parquinho e nem tem um colégio. E a criança não tem aonde brincar. E o tráfico de droga influencia. E aí você traz a pessoa para cá e fala assim, olha só, qual a diferença que vai existir se houvesse um parquinho, se houvesse um colégio, que nem um colégio tem, cara. A gente importa, a gente leva criança de São Sebastião para estudar aí na 303, para estudar na 304, na 305 Sul. Por quê? Porque aqui, além do colégio ter uma dificuldade muito grande de existir, o colégio existir, por falta de área pública, ainda tem a questão dos professores que são todos temporários. E aí na Asa Sul, na Asa Norte, você já não tem essa característica. Você tem um corpo docente que acompanha, que tem interesse, que é profissional de carreira na secretaria. Então você vê uma disputa dessa, assim, a gente que está aqui, eu digo assim, eu que estou ouvindo um assunto desse, eu fico para lá, nem indignado, tá? Desculpa aí a É, franqueza. é e olha só, então. Marcelo, Oi, pode, Lázaro, pode falar. Marcelo, mas tem também, eu sinto isso, um pouco de preconceito, porque como a maioria não mora na quadra das crianças que frequentam, eles acham isso, assim, tipo, eu pago por esse espaço, porque foi falado isso na reunião, que ele paga imposto, que ele tem direito a viver como ele quer. E eles acham que é isso, assim, como as crianças não estudam aqui e não são a maioria moradores da quadra, eles estão pagando para uma criança de outro lugar. Existe Aí é isso de sim, lascar, aí é para é, acabar. Aí eu nem vou, eu é, nem quero, por nem isso, gostaria nem de saber de um absurdo desse, porque tirar o direito de alguém é complicado. pois é, Pessoal, e aí isso me magoou muito, entendeu? E é por isso, eu vou defender sempre as crianças, eu acho assim, as pessoas reclamam que as crianças não brincam, que elas ficam no tablet. Então, quando eu via que a escola não usava o parque, eu disse, que é isso? A gente tem que proporcionar o máximo possível para todas as crianças, porque eu me sinto parte da comunidade, a comunidade para mim não é só minha quadra, a comunidade é todo mundo que mora em Brasília, e em qualquer lugar que seja, nós somos uma sociedade. Então, enquanto eu puder proporcionar o bem-estar das crianças, eu vou brigar. Se eu tiver que sair da prefeitura para continuar brigando por elas, eu vou. Laís, é exatamente isso. Por isso que eu tinha perguntado por que que você considerou um erro, porque eu não vi um erro, entendeu? Eu entendi que você falou na comunicação, aí realmente a gente pode pensar por esse lado, né? Porque o que você fez foi muito legal de que abrir isso um espaço, né? Mas dá esse problemão. E olha só para essas pessoas saberem, essas 8 pessoas não seriam capazes de te destituir do cargo, não, né? Assim como é difícil reformar um estatuto, é muito difícil ter tipo um impeachment, vamos chamar desse nome assim para visualizar mais fácil, né? Da prefeita também, né? Não é assim, as 8 pessoas definem, não, você vai sair, não é assim também, tá? Então, fique tranquilo enquanto a isso, até porque o que você fez não foi um erro, né? A comunicação a gente pode ajustar, eu concordo contigo, né? Mas, enfim, Mas a que ponto que chega, hein, Jean? A que ponto que chega uma história dessa absurda, o pleno do absurdo? É um negócio assim, realmente é fora de percepção completa da realidade de uma cidade igual Brasília, que é uma cidade que tem um processo fundiário complicado, é uma cidade em que tem uma expansão, uma necessidade de expansão diária,
e aí você tem instalações públicas prontas, aonde o cara não quer que alguém de fora utilize. Ah, para. É muito complicado, né? Inacreditável até. Mas é isso, gente. Vamos seguir, né? Para a gente não ficar só nesse assunto, até porque isso é bem complicado e o tempo vai voando, né? Mas, Laila, você deu um exemplo de algo bem complicado, né? Ele dá esse tipo de pessoa que a gente tinha conversado antes, né? Pessoas complicadas, e aí ficou meio que uma briga, ficou meio inimiga, assim, né? Então, acontece. Mas agora vamos falar de outra coisa. Fale, por gentileza, de alguma ação muito bacana aí que vocês fizeram também, que faz valer a pena tudo essa chatice de você estar ali dedicando seu tempo e ainda ter que passar por isso. Se puder compartilhar também, por favor. E até porque, para que vocês se mantenham lúcidos e otimistas, eu vou falar duas ações muito boas que a gente conseguiu aqui na quadra. Na verdade, três coisas a gente conseguiu para a quadra, mas de uma que eu acho mais fantástica. Assim. Mas a gente conseguiu, né, a atualização de toda a iluminação da quadra, isso já tem quase um ano. E, por último, a gente conseguiu a verba do deputado Gabriel Maia para fazer a reforma das calçadas. A verba que a gente conseguiu, segundo a Navacap, a gente ia ter, vamos lá, uns 50% da quadra pronta, né? Seria só feito o anel externo, mas a gente, com muito jeito, muito jogo de cintura, a gente conseguiu quase 90% da quadra feito a calçada. E, assim, tem um pontinho aí, né, que, claro, com algumas reclamações das pessoas falando de acabamento e tal, mas olha, gente, se vocês virem, passarem por aqui, venham me visitar, vem tomar café, e eu vou mostrar para vocês que o trabalho ficou muito bom mesmo, assim. Os poucos ajustes que foram feitos pela gente, nem, sim, não tem custo, o custo foi quase zero comparado ao que a gente conseguiu de calçada aqui de reforma das calçadas, assim. Foi quase a construção, a reconstrução total das calçadas. Isso são as duas coisas, assim, vamos lá, de infraestrutura, mas uma coisa muito bacana que a gente conseguiu foi durante uma conversa no grupo, alguém sugeriu a gente fazer uma troca de livros, e aí a gente, no Dia das Mães, resolveu, então vamos fazer um café literário. E aí os pais, né, tinha livro de criança e tinha livro infanto-juvenil, tinha livro de adulto. Fizemos uma troca de livros. Eu levei um monte de livro achando que, que bom, vou me livrar de um monte de livro, acabei trazendo mais um monte para casa. Foi muito legal, assim, estavam pessoas muito bacanas, e aí você vê que o que você faz na comunidade é legal, é bacana, e as crianças se divertiram. Eu adoro esses momentos, já é a segunda vez que a gente consegue um momento muito divertido aqui, que o outro foi o Halloween. Eu acho que a gente ajuda a dar um espírito maior disso, de comunidade, de que a gente tá pensando junto e a gente, quando olha no olho, você vê que é diferente. Às vezes a pessoa tem uma resposta, às vezes, que a gente acha que é meio torta no WhatsApp, mas aí quando a pessoa te encontra, ela já, olha, me desculpe, e aí a gente acaba afiando melhor e fica mais amistoso a conversa, né? Então, é isso. Eu acho que ainda vale a pena dividir Sim, a não, vida com tem inúmeras ações. Aí isso é legal aqui. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas também, tá? Mas pegando só a deixa aqui, é a questão das calçadas. Eu moro aqui pertinho da quadra da Lais, eu já vi, já passei por essas calçadas, ficaram maravilhosas mesmo, e eu tenho certeza que teve esse cuidado, né, Lai? Se você puder falar um pouco sobre a experiência, porque assim, eu ouvi de algumas quadras que um trabalho ficou meio jogado e o pessoal, os próprios moradores atrapalhavam, "Não, faz aqui, mexe aqui, cria uma passarela aqui, arruma isso aqui para minha flor", e acabou que a obra não ficou acabada, assim. Então, esse papel nosso como liderança comunitária de acompanhar o processo e ter uma boa relação com quem está ali executando essa obra faz a diferença, né, Lai? Se você puder falar um pouquinho como foi esse processo? demais, gente. Eu tive uma sorte gigantesca, porque um dos membros da prefeitura, seu Jorge,
além de ter um conhecimento muito grande com obra, ele e com obra e trabalhar com peão e tudo mais, ainda tinha esse gosto dele pela coisa. Então a gente todo dia de manhã, a gente 7 horas da manhã a gente ia lá, encontrava com o pessoal, conversava com eles, com o pessoal da obra, com o encarregado e de um jeito amistoso, gente, porque né, todos nós somos humanos, a gente gosta de ser respeitado, então nada mais justo do que respeitar quem está ali, né, fazendo, servindo a gente. Aí eu boto tapete vermelho para uma pessoa dessa, pelo amor de Deus, tá ali para ajudar a gente, e não existe essa história de que tá sendo pago, né? Eu acho que isso, né, não tem como, gente, é um ser humano, todo ser humano gosta de ser bem tratado e respeitado. Então, a gente conseguiu muita coisa que eu acho que se não fosse da forma como a gente agiu, não teria acontecido. Uma coisa que a gente conversou bastante com o encarregado e com o pessoal que estava trabalhando, pedindo um pouco de paciência, que, claro, ia ter morador que ia descer, que ia reclamar, que ia fazer sugestões, mas que só ouvisse e dissesse, olha, tudo está sendo resolvido com a prefeitura. Então, a todo momento que eles eram abordados, eles falavam que a prefeitura estava presente, que a prefeitura estava ali, a gente realmente, todos os dias, a gente aparecia pela obra, e quando eles precisavam, sei lá, um cano estourava, que acontecia muito aqui, muitos canos estouraram, fiação de poste rompido, gás, 2 vezes a gente teve problema com gás durante esse período das obras, porque sabe como é que esse serviço é feito, né? O pessoal do gás vem, bota a canalização de qualquer jeito, vem o pessoal do poste também bota de qualquer jeito, e é tudo enterrado muito superficialmente, então a gente teve alguns problemas desses, e assim, era muito bom o contato, porque o encarregado me ligava e dizia, Lais, a gente está precisando que a Caesb vem. Então, eu ia atrás, abria o protocolo e era resolvido. Isso aconteceu com a Supergás Brás também, a gente tinha um contato direto do pessoal, então, direto a gente chamava e vinha resolvia rápido. A gente tinha, uma das vezes a gente teve que chamar também o corpo de bombeiro, né, porque a gente não sabia quanto ia demorar para consertar o problema do cano de gás, então isso é importante, porque aí a gente mostra também para eles que, olha, é parceria, sabe? Tem que ser assim, a gente tem que ser parceiro, senão a gente não anda muito, não. Muito bom, foi um trabalho de muito zelo, né? Ficou bem bacana. E aí é até bom falar sobre o assunto, né, pessoal? Vocês tem algumas pessoas que estão aí, né? Acho que é a Cláudia, né, Cláudia? Aí na 402 também está aí na luta por calçadas, né? Muita gente tem dúvida, né, de como funciona aí. Oi, Jean. Oi, Cláudia, tudo bom? Nós conseguimos a calçada, o calçamento aqui, né? Nosso prefeito aqui, eu sou a vice-prefeito, o Davi conseguiu alguma parte, né? Também. E a gente vai tentar novamente para terminar. Ainda faltam alguns pontos. Mas é correr atrás de distrital, é aquilo que você me falou, né? A gente está com a parceria aqui com a empresa, né? Com a Lotus Construtora. Ela nos deu o parquinho. Eu tenho a felicidade de morar em frente à pracinha das crianças, Legal. tá? Então, assim, eu acho um absurdo o que a Liza falou, que o pessoal queria proibir, né? Então, assim, ó, a nossa pracinha é aberta 24 horas, a gente não fecha, a gente só cuida, né? A Aham. gente cuida, faz a manutenção, a prefeitura arrecada muito pouco, gente, aqui, muito. É assim, ó, para tanto bloco que a gente tem aqui, a gente só 8, 10 ou 8 contribuem, né? E exigem muito. O pessoal é meio complicado, né? E eu sempre falo pro prefeito, né? Pro Davi, tem que ter amor, porque se não tiver amor, não, né? Tem muita gente querendo fazer prefeitura, isso, aquilo, mas não é só administrativo, gente. Tem que ter o pessoa, assim, amor pela quadra, tá? Eu já também fiz parte de outra prefeitura. Prefeitura não é fácil, não é fácil porque tem muita briga, muito questionamento. Todo mundo quer meter o bedelho, mas ninguém faz nada na hora. Só são os mesmos sempre.
né? Então, assim, é difícil, é muito difícil. É a comunidade, porque é como a Liza, né? A Liza falou, o pessoal acha que é porque contribui para a prefeitura, acha que é dono de tudo, mas na verdade tu é dono só do imóvel que tu mora, né? É, É, a comunidade, nossa, você não pode impedir que uma criança brinque, você não pode impedir que as pessoas usem, que o colégio use. Isso até é desumano, como a gente fala. é, Mas, Laisa, parabéns, viu? Estou contigo e faria a mesma coisa. Tivesse um colégio, não tivesse usando, eu ia abrir também é. e pronto. Ia conversar com todo, ó, gente, não é assim que funciona, bora, né, trazer a comunidade. Boa. Laisa, inclusive, até para você não ficar sozinha aí, você viu que vocês acompanharam a questão que aconteceu no parquinho na minha quadra, teve uma bastante polêmica, né? E se une já aí com o pessoal que mães, pais, galera que tem filhos que utilizam o parquinho, né? Unir força para você não ficar sozinha também aí, né? Porque isso daí é muito grave, né? Mas, enfim. Falamos bastante já disso, né? E a questão está falando das emendas, né? A questão de calçada, né, pessoal? Vocês precisam fazer um ofício, encaminhar para algum deputado ou deputada para conseguir essa emenda. E claro, ele vai ter esse compromisso de ter para colocar aquela emenda, e aí, a partir daí é com o gabinete, eles vão seguindo, tem um contato com os órgãos públicos, né, para viabilizar isso daí, mas é demorado também, né? Então tem que ficar no pé, tem que ficar acompanhando tudo isso, né? É, e é isso, porque era para ser essa conta ser paga pelo GDF, né? Questão de calçadas, por exemplo, mas sempre alegam não ter dinheiro, né? Então estão antecipando essas reformas através das emendas. Então não tem outro caminho no momento, né? Então vocês que estão aí, qualquer pessoa pode solicitar a emenda, não é só uma associação, né? Mas claro que ganha uma força fazer tudo certinho, enviar um ofício, a solicitação bem objetiva, é a reforma de calçadas que a gente está falando aqui, por exemplo, né? Fazer tudo bonitinho, ver se conseguem com alguém, né? Isso para antecipar. Mas é demorado, são alguns meses aí, ou anos talvez, né? Então, Eu, oi, quem quer falar? sou eu. Oi, Laila. Desculpa, gente. Oh, Me perdoem por eu estar sem visual, né? Porque eu acho que é melhor. Mas eu sugiro que procure os deputados da região, assim, aqueles que vão sempre, na época de eleição, né, buscar voto e já nesses gabinetes, assim. Pega o mesmo ofício, só muda o nome do deputado e vai e bate na porta mesmo, foi o que a gente fez. A gente viu quem era da região aqui, quem eram os mais votados aqui na região. Inclusive, teve um deputado, que foi o primeiro que a gente procurou, ele tinha colocado na campanha dele, não foi o Breno Magno, foi outro. Ele tinha colocado na campanha dele o Robério Negreiros, né, que foi até presidente da Câmara Legislativa, ele tinha colocado no flyer dele de propaganda dele de quando ele era candidato, que ele ia fazer a reforma da 304, estava nominalmente a 304. Então, é o primeiro gabinete que a gente procurou. E ficamos quase 2 anos esperando, sem contar com o tempo que uma senhora que fez campanha para ele aqui na quadra já tinha, depois que ele ganhou, já tinha buscado, quer dizer, 4 anos que ela vinha buscando, esperando, né, essa promessa de campanha que não aconteceu. Então, a gente teve mais sorte com o Gabriel, que assim, quando ele disse, não, eu vou colocar verba nisso, a gente foi rápido depois disso. Foi acho que 1 ano, desde o pedido da verba até a aprovação, porque tem toda uma aprovação, né, da verba, aí entra para a fila da Novacap ainda, cronograma de calçadas que a gente não sabe, né, é uma caixinha surpresa. é isso mesmo. Tramita lá, vai na Secretaria de Economia, libera o orçamento, vai Nova Cap, fica ali tramitando, né? Basicamente, entre Secretaria de Economia, Nova Cap e a administração do plano piloto, falando de plano piloto, ou na administração regional de outro local, né?
e fica ali tramitando. Então, demora um pouquinho. Então, é isso. É, Laisa, alguém, pessoal, por favor, perguntas para a Laisa, por gentileza, comentários. Ela falou várias coisas bem legais aqui, nos trouxe muitas coisas boas. Esse do evento dos livros, né? Muito bom, hein, Laisa? Nossa, demais, gente. Fantástico. A gente vai fazer outro. A gente chamou até de primeira edição. Primeira feira, Uhum. primeiro café literário. Mas a gente já está organizando para fazer outros, pelo menos a cada 45 dias, por aí. Muito bom, muito bom. Parabéns demais. Alguém, pessoal, perguntas, comentários? Laisa, como é que é prefeitura, prefeita, né, no caso, e conselheiros, pessoal que faz parte da administração com você? Né? Qual é o apoio? Se eles estão junto contigo? Como é que funciona? Olha, eu acho que a gente, de vez em quando, fica meio só, assim. Sinceramente, de vez em quando eu me sinto meio só, assim, em algumas coisas, assim. Porque, né, cada ser humano pensa de um jeito. Então, assim, quando eu preciso de apoio para alguma coisa, eu já sei mais ou menos o perfil de cada um, aí pronto, preciso. A gente tem na nossa Constituição, prefeita, vice-prefeita, tesoureiro e três conselhos do Conselho Fiscal. Então, às vezes, eu preciso de alguma coisa, às vezes a vice-prefeita não pode, eu chamo a tesoureira. Quando nessa parte, por exemplo, das calçadas, foi seu Jorge, que é do Conselho Fiscal, que ajudou a gente nessa conversa com o pessoal da obra. A nossa tesoureira gosta muito da parte de jardinagem, paisagismo, então é ela que eu normalmente busco para pedir opinião de alguma coisa. Eu criei um conselho do parquinho de alguma, assim, era para ser maior, né? A gente está com três mães lá, então às vezes quando a gente quer, eu falo, pensei em fazer tal coisa no parquinho, o que vocês acham? Aí elas dão ideias lá, mas acaba que a execução mesmo fica na mão do prefeito. Fazer o folder para o café literário, é eu que faço. Ir atrás de o que a gente vai fazer de comida, entendeu? Assim, acaba que muita coisa fica na mão da gente, não tem jeito, porque todo mundo tem muitas outras atividades, eu acho que a gente assume 90% das coisas, às Pois vezes é, Laísa. 80%. Por isso que eu te perguntei, porque a gente vê aqui na 402, né, que o pessoal reclamava muito. Teve a eleição agora, final do ano, e ninguém apareceu. Sabe que ninguém, cinco, seis pessoas somente, né? Porque aqui o morador pode votar tudo e teve eleição de novo. E eu fui solidária, né, com o Davi, eu vi que ele estava sozinho, o pessoal metendo o pau. Pessoal, assim, sabe, muito questionamento e pouca ajuda, né? Por isso que eu te perguntei como é que era, né? Porque o pessoal gosta muito de reclamar, a gente tem muito problema com abelha, né? Abelhas é incrível. Então, o pessoal queria que a prefeitura pagasse tudo, e dinheiro a gente sabe, né, que é pouco. Pouco que entra e tem a limpeza da quadra, tem tudo. E por isso que eu te perguntei como é que era a ajuda, né? Como é que você fazia um conselho com o vice-prefeito, né? Porque a gente está tentando trazer novamente os prédios, mas é complicado. O pessoal reclama muito, só quer venha a nós, mas na hora de ajudar são poucos, viu? É bem difícil. Mas obrigado pelo teu Eu agradeço. depoimento. O que a gente falou várias vezes Mas aqui, né? Contei, até falei antes, dá para contar na mão dos dedos de uma mão, né? Quem a gente pode contar. Tem gente que às vezes não é o meio trabalho de lobo solitário, às vezes é com dupla, né? Batman e Robin, às vezes é
um quarteto fantástico, vocês vão ter alguns, mas sendo bem sincero, não vai ter tanta gente assim, não, né, para estar ali mesmo. Bem isso, Dian. Bate-me, Rob. É bem isso mesmo. É tipo É, isso, né? Tem vários é. exemplos. Tem quadra que tem o lobo solitário, que é o prefeito sozinho, não tem ninguém, tem que fazer tudo, que pena. Tem o Batman e Robin, só dois, né? Você se identificou aí, né, Cláudio? Você e o Davi estão Batman e Robin. Bate-me, Rob. Na hora de reclamar, a galera toda reclama. Aí tu fala assim: ah, tem que abrir protocolo. Ninguém quer falar. Eu falo: e aí, gente, abriu o protocolo? Bora todo mundo. Ah, faltou energia. E aí, todo mundo ligou? Não. Mas não é a prefeitura? Não é a prefeitura que é. Não, peraí, opa. Nós somos comunidade, né? Então É é isso bem mesmo. complicado. Eu entendo, Laís. Eu É entendo isso bastante o mesmo. pessoal também que está lutando para abrir prefeitura, né? Passei já por isso na 113. Na 113 todo mundo queria. Mas na hora de fazer, aí depois que a prefeitura está pronta, tem um pai. Né? Um pai que nunca trabalhou, Uhum, mas é assim mesmo. uhum. É isso mesmo. Aí o pessoal fica. Eles acham que quando virou prefeito ou tá na prefeitura, vocês viraram super-heróis, né? É quase É, isso, bem viu? isso. Agora, a É, partir de não, agora, vocês viraram heróis, resolve tudo. Não é assim, pessoal. Calma aí. calma, Uhum. né? Mas vamos lá. Não dá Né? para desistir, não, gente. Não, jamais, mas de certa forma é assim, né? A gente fala brincando, mas de certa forma é assim. Você está à disposição para ajudar ali e é isso. Só que não dá para resolver tudo, né? Não tem esses mil poderes ali, então tem que ter paciência mesmo. É frustrante. Mas eles acham, porque quando a gente diz que vamos criar a prefeitura, diz para que serve a prefeitura? Aí a gente lista todas as coisas, né? Que a gente vai tentar uma comunicação junto à GDF, à administração, a não sei o quê, a Tarará, a Novacap, né? Aí quando a gente entra, que a gente sabe que tem as limitações também, aí o pessoal, mas peraí, não era vocês que iam resolver as questões junto à Novacap, junto à SEB, junto a Caesb para lá, e aí vai, mas. Né? É, Né? é isso, né? É tá junto, mas mostrar que não depende só da gente, né? É, a gente, enfim, esse assunto aí é bem assim mesmo. É um trabalho formiguinha, difícil, mas que vale a pena demais. Alguém gostaria de falar algo, perguntar algo para Liza? Não, ninguém? Não, eu vou perguntando, porque eu tenho. Mas eu queria que o pessoal perguntasse também para dar uma variada, mas. Né, Laís, é isso. Vocês já fizeram muitas coisas boas. Isso foi muito legal esse trabalho que vocês fizeram de. Agora vocês têm contribuição de todos os blocos, né? Isso foi graças àquele trabalho, né, que a gente sempre fala aqui, pessoal, do diagnóstico, do plano de gestão, de apresentar tudo bonitinho para os síndicos. O pessoal foi. A adesão foi rápida também, né, Laísa? Da maioria dos blocos foi rápida. Teve 3 blocos que deram um pouco mais de trabalho. Alguns blocos já apoiaram por 2 anos, esses 3 blocos pediram para ser renovado a cada ano. Então, houve a renovação agora de 2 blocos. E a gente teve um prefeito que saiu aqui, um prefeito não, um síndico que saiu da quadra, então o negócio está meio capenga, mas estão pagando aí. Sim. Oi, oi, Isamara, pode, por favor. Oi, Lázaro, boa noite. Eu queria só saber um pouco mais dessa questão da associação, por exemplo. Você participa na assembleia, como síndico, quando vai falar dessa questão da associação à prefeitura? Você fez uma apresentação? O formato é livre, tipo, cada bloco pode, sei lá, até essa cláusula ser aprovada a cada ano, 2 anos? Como que foi esse processo, assim? É, eu acho que é super importante a gente participar da Assembleia quando a Assembleia vai fazer a votação em relação à Prefeitura. É muito importante. Até porque é a hora que você vai conhecer alguém que mora, às vezes, num bloco que você não mora, e
você acaba tendo meio que uma representação ali, né? Porque é lá que você vai conseguir defender. Porque a gente também, no início, tentamos várias assembleias, assim, vamos fazer assembleia na quadra para decidir sobre a pintura de meio-fio, mas a gente vê que as pessoas não participam, elas não participam nem das reuniões de síndico, né, no bloco, que vai decidir coisas do condomínio onde ela mora, imagina da quadra toda, é muito complicado juntar o pessoal. Então, nós pedimos aos síndicos, olha, avisa para a gente o dia que vai ter a votação, que a gente vai lá e participa. E aí, uma coisa que a gente fez foi levar o nosso plano de trabalho, nem que seja um básico, assim, você dizendo que vamos reformar as lixeiras, fazer limpeza sistemática da quadra, sei lá, uma vez por semana, nem que seja isso. Organizar mutirão de alguma coisa, porque a gente fez 2 mutirões de limpeza aqui na quadra. No primeiro mutirão, acho que a gente tinha 8 pessoas, no segundo mutirão, a gente tinha 6. Então, assim, quem estava pintando meio-fio era a gente, quem estava varrendo a rua e catando lixo era a gente. Eu acho fantástico, eu adoro. Se me chamar para mutirão aí, eu vou. Amo fazer um mutirão. Mas você vê que, assim, a gente precisa estar ali nessas reuniões, é muito importante. A ideia é que você converse com síndicos para estar lá e leve um plano de trabalho, mesmo que seja o mais básico possível. Esse é o mínimo, esse é o nosso planejamento, nosso plano de trabalho de 2 anos. Assim. Porque para que eles percebam que existe uma organização aí mínima, né, do que pode ser feito. E da importância e a relevância que a prefeitura tem. Então, é importante. Legal, mas aproveitando essa pergunta da Isamara, nesses que deram mais trabalho para você, que você falou, vocês fizeram assembleia, foi reprovado uma vez, tentaram de novo. Como foi? Porque deu mais trabalho? Ou deu mais trabalho? Você pode falar um pouquinho? Tá. Você tinha perguntado outra coisa, se cada bloco pode dizer se vai ficar 2 anos ou não. Bom, na Isso. verdade, como o estatuto nosso, que a gente ainda está trabalhando, é um estatuto antigo, ele não obriga que os blocos paguem a prefeitura. Entendeu? Então, assim, eles vão decidir, eles podem decidir ou anualmente ou até mensalmente. Assim, não é o ideal, porque imagina a gente trabalhar com recursos que a gente sabe que no mês vai ter, no outro não. Algumas compras que a gente tem que fazer, elas têm que ser programadas, né? Então, acho que no mínimo 1 ano seria o razoável, né? Então, teve 3 blocos que decidiram isso. 3 blocos que decidiram ficar só 1 ano. Mas isso já foi renovado, né? 1 ainda não, porque o síndico saiu. Entendi. Mas os 2 fizeram a assembleia de novo e renovaram por mais 1 ano. O restante do bloco todos estão há 2 anos pagando e fizeram, aprovaram assim. A aprovação é o quê? A gestão da prefeitura é 2 anos, então a gente vai pagar pelos 2 anos. Mudou a gestão da prefeitura, aí é um novo processo de novo. Tem Mas algum bloco que não tem isso, assim, que eles vão pagar até quando alguém provoque numa assembleia? Ou não? Todos, a maioria é assim, pela gestão do síndico. pela gestão da prefeitura, né? Da Não prefeitura. da prefeitura, isso. Entendi. Então, assim, aí daqui 2 anos, depois que a próxima prefeitura assumir, eles vão dizer se vão manter ou não vão manter. Nossa, mas é um trabalho, né? A É, cada prefeitura. E aí é que a gente tem que manter a comunicação com eles também. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um conselho dos síndicos, a gente tem um grupo, um conselho do síndico. Então, tudo que a gente, nesse período que estavam fazendo as calçadas, a gente avisava, olha, bloco tal, amanhã vai iniciar a obra aí na calçada. E aí, né, mantinha essa comunicação. Então, a gente tenta manter uma comunicação mais clara possível com o síndico, porque também o síndico é a nossa ligação com os moradores, né? Sim. Se o morador reclama de alguma coisa, eles passam para a gente e a gente também consegue uma defesa ali, né? Quando a coisa está boa. Agora, o problema que a gente teve com alguns blocos é que demoraram para fazer as assembleias.
Teve bloco que passou quase um ano para fazer a Assembleia, começou a contribuir tem muito pouco tempo, porque ele não, é porque ele estava com problema financeiro com o condomínio, e a gente falava, olha, mas isso não tem nada a ver com o problema do condomínio, porque esse é um valor que cada condomínio vai pagar para a prefeitura de R$ 20, não, ele não está pagando para o condomínio, né? Então, houve isso. E aí, essa espera para que essa assembleia fosse agendada é que demorou alguns blocos para acontecer, Sim, entre 3 a 8 meses, mais ou menos. tá certo. É, esse Obrigada. feeling aí que é difícil, né? Tentar. Eu acho que o momento melhor é nesse começo mesmo, que tá bem. O assunto tá ali, acabou de fundar, tem aquilo. Então, por isso que eu sempre falo: quanto melhor apresentar o projeto, mais chance de ter adesão, assim. Quanto tentar brilhar os olhos, eles olhar, nossa, com R$ 15, vocês aí R$ 15, né, Isamar e Márcia? Aqui a gente aprovou R$ 15, Que quer dizer que com R$ 15 por mês, vocês vão fazer tudo isso, é tentar meio que vender esse projeto. E aí, pessoal, onde a gente consegue ter bons resultados em relação aos haters, como falam, as pessoas que estão falando mal do trabalho, é fazer um bom trabalho. É o famoso Uhum. vai ter que me engolir lá do Zagalo, né? É fazer, é trabalhar, comunicar, é fazer o melhor, tá ali, é fazer tudo bonitinho, transparente, para não ter o que falar, para a pessoa estar reclamando, se ela bem que a reclamação é da pessoa, assim, então não vai ter o que falar. Uhum. Falhas, erro, ninguém é perfeito, a gente erra, é normal errar, não vai acertar sempre, mas Não fazer o sei se melhor. eu estou sendo muito otimista, mas aqui eu acho que não é um bom trabalho, não, qualquer trabalho já vai, porque a gente está bem abandonado, assim, a quadra, né? Então, eu acho É, que só o fato de a gente ter pelo menos a diretoria, né, engajada em correr atrás, por exemplo, até de coisas só do governo, acho que o pessoal já vai ficar um pouco agradecido, porque a gente está precisando de tudo, assim, né? é Vamos verdade. começar do zero mesmo. É verdade, é Não sei se eu estou sendo importante. otimista, né? Se daqui Não, 3 meses não está reclamando da gente, mas. Não, você tá certo. Não, reclamar vai reclamar Vão reclamar. antes de fazer já estavam reclamando. Tinha gente contra e reclamando, tenho certeza. Agora é normal, mas assim, Sim. é, é isso que você falou é legal. Tentar comemorar as vitórias todas também, dar foco nas vitórias. Cada lâmpada que conseguir ouvidoria acesa, vitória, comemorar, celebra, divulga. É isso. Divulga, né? Estamos tentando, Uhum. mesmo que não está conseguindo, ó, estamos aqui, ó, fizemos tantas ouvidorias. Estamos aqui, ó, Uhum. reunidos, tô serviço, estamos em ação, estamos em ação. Sim, É importante. Gente, ó, sim. o tempo está acabando, faltam 2 minutos. Vamos tirar a nossa foto aqui para não perder o momento. Se puderem conectar a câmera, quem puder, né? O registro aqui com a amiga Laisa. A Cláudia que está na Suíça, olha lá, onde é, Cláudia? Está na Suíça, olha lá o cenário. Nossa, E- eu tô apanhando esse aplicativo. Ah, outra Cláudia. Uma Ixi. hora ele sai, uma hora ele volta, aí ele olha meu computador. É complicado, mas eu vou tentar aparecer de novo. Peraí, Não, tá bom, tranquilo. só um pouquinho. Ó, Aí, o Nicole. fundo tá aparecendo? Tá Não, aparecendo. Apareceu, agora foi. voltou. Tudo bom? Aí, gente, vamos conectando aqui rapidinho. Um, dois, três. Ixi, calma aí. Tô sempre apertando o botão errado aqui, rapidinho. De novo. Um, dois, três. Agora foi. Bom, é isso. Temos minutinhos antes de dar o tchau aqui, mas é isso, hein, pessoal? Reforçar de divulgar, né, Laísa? Sim. Tudo. E contem comigo para o que vocês precisarem aí. Fazer mutirão na quadra, tudo, tudo. Tá, obrigada. A gente vai precisar sim. A gente vai Tá, procurar. pode não? Vamos procurar os universitários aí para ajudar a Bom, gente. é isso. Isamara, você é da 403, né? Isso, Sim. 403 Norte. Menina, eu lembro que Eu eu vi no tava lá Big no. Box. Eu vi Achei lá, vi no Big Box lá vocês chamando. Eu sou da Isso, 402. Achei isso. A muito gente, legal. a gente fez a divulgação no comércio e foi bem bacana que vieram duas moradoras da região comercial ali, da área comercial, que é ótimo, né?
Para Não, aprofundar também, para ajudar esse apoio, Vocês assim. têm que conectar ai, bastante, hein, Cláudia e Isamara? Vocês são vizinhas aí, ó, Exato. 402, isso, elas estavam na procura, eu vi, eu estou acompanhando, né? A gente está acompanhando aqui. Qualquer coisa, dá só gritar, Isamara, Tá bom, tá pode bom? deixar. Um Obrigada, abraço, Cláudia. Um abraço. tchau. Tchau. Obrigado, pessoal, pela presença. Laisa, obrigado mais uma vez Obrigado, pela Jean. presença, por sua Boa sorte para colaboração. vocês, gente. Contem com a gente mesmo, de verdade. É o que precisar. Obrigada, Top brigadão. demais, brigadão. Tô feliz. Valeu demais e parabéns pelo trabalho aí, viu, Laisa? Sucesso sempre, muita força. Tamo junto demais. Sempre. Abraço, até mais, pessoal. Boa noite.